Quantas vezes você viu uma empresa que parecia sensacional antes de você ter o primeiro contato com ela, mas na hora que você entrou em contato ali, ela quebrou as suas expectativas? É sobre esse tipo de coisas que nós vamos falar a partir de agora, depois da vinheta. Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marca e hoje nós falaremos sobre a conexão entre branding e cultura organizacional. Sim, é exatamente esse o ponto, porque quando existe esse desalinhamento que eu citei antes da vinheta, isso significa que a comunicação está desalinhada à cultura da empresa. Porque o que acontece? Isso é muito comum e eu sempre falo isso para os nossos clientes, para aqueles que querem ser clientes, que estão pedindo orçamento. Não importa o que a empresa diga, o que a empresa fala para o mundo na hora que o cliente está lá. O que define se o cliente vai ficar satisfeito ou não com o serviço prestado, com o produto que ele comprou, é se aquele serviço ou aquele produto foi capaz de atender a expectativa que ele construiu. A questão é que a expectativa ela é construída a partir da promessa a qual o branding vai trabalhar de uma maneira muito forte. Nós vamos trabalhar ali para construir uma promessa de marca relevante, diferenciadora, autêntica, que chame a atenção do nosso cliente para que ele queira comprar da gente. Só que como que é feita a entrega dessa promessa? Através dos nossos colaboradores, através das pessoas que estão ali diretamente envolvidas com a entrega. No caso de um produto, pode ser o entregador, o vendedor, o atendente de telemarketing do pré-venda, do pós-venda, pode ser tudo. No caso de um serviço, a pessoa que vai prestar o atendimento, o serviço antes, a etapa de orçamentos e tudo mais, o pós-venda ali para entender se o serviço foi bem feito, se o atendimento foi bacana e tudo mais, a própria prestação de serviço em si, tudo isso vai servir como entrega daquela promessa. E quando o cliente fica insatisfeito, o que significa? Significa que as duas coisas estão desalinhadas. Não significa, perceba isso, não significa necessariamente que a entrega é ruim. Significa que ela não está alinhada. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nós somos uma consultoria de marca, o nosso trabalho aqui é entregar bons projetos de posicionamento, o nosso jeito de fazer é através da metodologia Prisma de marca, só que um dos itens que nós vendemos com muita força, e inclusive está aqui nesse vídeo, é a proximidade, é você estar falando com o dono da empresa, de um jeito real, de um jeito descontraído. Eu não estou aqui criando um personagem. Se você me chamar para fazer uma reunião, para bater um papo, para tomar uma Coca-Cola no bar, eu vou ser exatamente essa mesma pessoa, porque esse sou eu de verdade. Então a gente vende essa proximidade, a gente vende um nível de envolvimento com o projeto do cliente, então a gente vai até a empresa, independente de onde for, a gente vai até a empresa, entende o processo, entende como é que funciona cada uma das engrenagens que faz aquele negócio funcionar. Isso é o que a gente faz, isso é o nosso como da nossa entrega, né? E aí eu vendo tudo isso, eu empacoto tudo isso através de várias coisas, o canal do YouTube, a minha proposta, o próprio fato da nossa proposta ser consultiva, a gente não tem pacote e tudo mais, e aí chega lá na hora de entregar o produto, eu faço uma baita de uma entrega de branding, mas quem entrega é meu funcionário. E aí na hora de visitar a empresa, eu vou visitar a empresa, mas eu não pareço muito interessado nos processos dela. Porque às vezes eles não estão diretamente conectados à necessidade do projeto, mas eu tenho que me envolver com o negócio. É o meu entendimento, é o meu jeito de trabalhar, eu gosto de me envolver. E eu vendo isso. Então eu não faço isso. Significa que o projeto é ruim? Não, não necessariamente. O projeto pode ser um baita projeto, pode ser um projeto que vai fazer com que o cliente tenha uma grande lucratividade. No entanto, a expectativa que ele tinha, a promessa que eu fiz foi diferente. E ele vai ficar insatisfeito. Insatisfeito não no sentido de o projeto foi ruim, mas no sentido de eu esperava outra coisa, eu esperava outro tipo de relacionamento com essa marca, não só um relacionamento frio de prestação de serviço e entrega de metodologia. Eis aqui o ponto.
E aí, que isso tem a ver, Daltro, com cultura organizacional? Isso tem a ver com cultura organizacional a partir do momento que, ainda que não seja eu a entregar os nossos projetos, eu tenho que fomentar aqui dentro uma cultura de envolvimento com o projeto do cliente. Esse é o meu papel como empresário. Isso vai acontecer em todas as empresas. Aquilo que está dentro da minha promessa tem que ser fomentado internamente como cultura da empresa. Para quê? Para que na hora que o cliente comprar o produto, nos diversos pontos de contato que ele vai ter com a marca, nas diversas interações que ele vai ter com a marca, aquela promessa seja cumprida o tempo todo. No atendimento pré-venda, na hora da venda, na entrega do serviço, no pós-venda, no e-mail que ele recebe com uma NPS eventualmente. Cada um desses pontos de contato tem que entregar aquela mesma promessa para que ele sinta que a promessa foi cumprida, para que ele sinta que aquilo foi feito. E não adianta você querer forçar isso através de procedimento. Você precisa criar uma cultura para que isso aconteça. Principalmente se você está falando de empresas com 40, 50, 100, 200, 500 funcionários. Isso não é só treinamento. Treinamento arruma procedimento. Vivência gera cultura. Exemplo gera cultura. Então, fomentar essa cultura é um trabalho contínuo que vem de diversas ações que sim estão relacionadas ao posicionamento. E é por isso que dentro de um projeto de branding, uma das coisas que a gente faz no nosso diagnóstico é fazer um mapeamento de atributos da cultura da empresa, para que a gente use esses atributos da cultura da empresa na construção do posicionamento dela, o que vai viabilizar que esse posicionamento seja implementado e pareça real para quem está do outro lado o mais rápido possível, de uma maneira mais orgânica. Por quê? Se eu pego atributos ali, qualidades que eu já tenho e dou luz a elas, dou a evidência a elas, é muito mais simples, tanto para o meu colaborador colocar elas em evidência, porque elas já estão lá, ele acredita, porque foi ele que me disse que aquilo existe dentro da empresa, quanto lá para o meu cliente perceber que aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque já está dentro daquela cultura. Talvez não esteja valorizado como deveria, mas já está dentro daquela cultura. Isso é fundamental. Então, esse alinhamento ele é muito importante. Esse alinhamento de promessa com entrega é muito importante, e esse alinhamento de promessa com entrega só acontece quando você constrói cultura. Então, como é que a gente vê isso, por exemplo? No caso da CIMED. A CIMED tem uma cultura ousada, criativa, disruptiva, de fazer coisas diferentes. E isso é expressado nos seus diversos pontos de contato, inclusive internamente, até o processo de recrutamento e seleção deles é diferenciado. Por quê? Porque eles querem captar pessoas com esse perfil. Eles não querem que o engomadinho queira trabalhar lá. Por quê? E nada contra o engomadinho. O engomadinho vai ser super bem-vindo em outros lugares. Mas lá é um ambiente diferente, onde essa pessoa não vai se encaixar. Onde essa pessoa talvez não consiga entregar dentro das suas entregas internas e externas aquele posicionamento que a marca tem. Isso é muito importante. A mesma coisa acontece com o G4. A G4 deixa muito claro qual é o perfil de funcionário que eles querem e qual é o perfil de funcionário e qual é o perfil de trabalho que eles entregam. Então, esse funcionário ele vai entregar o trabalho nível G4. Nível G4 não é necessariamente um padrão de qualidade, mas é um padrão de cultura. É um padrão de modelo de entrega, é um padrão de entrega pessoal, de se entregar ao projeto para fazer ele funcionar. Então percebe como você vai vendo como essas coisas funcionam. E é muito comum você ver isso em marcas de varejo, tá? Tô falando aqui de marcas mais hypezinha, mas cara, tu tem a Chili Beans, por exemplo, que ela contrata um tipo muito específico de pessoa para ser vendedor. E aí você talvez pense que só no varejo é assim, só na área de vendas. Não! Os executivos não são tão diferentes dos executivos, né? O pessoal do corporativo não é tão diferente assim. Por quê? Porque isso é a personalidade da marca. E a personalidade da marca, ela é sim expressada pelos seus colaboradores.
Então tem que ser pessoas ousadas, tem que ser pessoas diferentes, tem que ser pessoas que se permitem fazer e ser diferentes. Esse é o principal atributo de personalidade de marca da Chili Beans. Então percebe que essas coisas acontecem. Marcas que têm um posicionamento muito forte, elas tendem a contratar pessoas que já estão alinhadas a esse posicionamento ou que adorariam estar alinhadas a esse posicionamento. Google, Apple, Facebook, todas elas têm esse padrão cultural que não é o mesmo, que é diferente entre si, mas elas contratam um perfil padrão para que faça as entregas, para que ele se adeque à sua própria cultura e possa funcionar ali dentro. E isso vai fazer sentido para toda a empresa. Quanto mais você tiver alinhado a sua cultura interna e alinhar isso inclusive com seus processos de RH, mais você vai contratar gente alinhada à sua cultura, ao seu modelo de entrega, ao seu jeito de fazer as coisas. Você vai ter menos esforço de retenção, você vai ter menos esforço de contratação. Talvez você tenha um esforço para encontrar esse perfil específico, mas a partir do momento que encontra, fica muito mais fácil de encontrar. E você vai ter menos esforço na hora de fomentar essa cultura e entregar ela para quem está do outro lado. Isso é fundamental para uma empresa que quer construir uma reputação sólida ao longo dos anos. Alinhamento interno para posterior alinhamento externo. Esse é o jogo que os grandes jogam. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o jogo que os grandes jogam. Esse alinhamento em todos os setores da empresa, primeiro, para depois levar essa promessa para fora. Isso é fundamental. A gente tenta viabilizar isso através de um projeto de posicionamento de branding aqui na Salso que começa de dentro para fora. Por isso que a gente trabalha dessa forma. Então, essa é a nossa maneira de fazer. Mas mesmo assim, muitas vezes é preciso primeiro alinhar o posicionamento internamente para todo mundo saber, ó, a partir de agora a gente vai reforçar essas características aqui, que são nossas, tá? Mas que vocês, colaboradores, disseram pra gente que elas existem e validaram que elas existem. Mas agora a gente vai começar a reforçar isso para fora, para que eles saibam que isso vai ser feito e que para que isso seja feito de uma maneira natural, orgânica e verdadeira. Isso é fundamental. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, faça o seguinte, você conhece o nosso ritual, clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta, dando a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo, beleza? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.